Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre raiz quadrada exata de números racionais. A raiz quadrada, como foi falado em aulas anteriores, ela é o inverso da potência que o expoente é 2. Por exemplo, eu tenho o número 4 e quero saber qual é a raiz dele. Aí, tirei a raiz, deu 2. Por que que é 2? Porque 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, ou seja, é uma potência de expoente 2. Geometricamente, a raiz quadrada de um número é expressa pela medida do lado de um quadrado, cuja área corresponde a esse número, que é a raiz quadrada. Por exemplo, o quadrado ele tem área 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, cada um dos lados vai ser igual a 2. Um terço, como falar aqui, é a raiz quadrada de 1 sobre 9. Por quê? Porque 1 terço elevado a 2 é igual a 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. A gente multiplica os dois de cima, 1 vezes 1 é igual a 1, e multiplica os dois de baixo, 3 vezes 3, que é igual a 9. 1 sobre 9 representa o quê? Um quadradinho só de 9 quadradinhos, como está representado aqui. O lado desse 1 sobre 9, desse quadradinho que está colorido, é 1 sobre 3. Tanto a altura como a largura, porque como é quadrado, todos os lados têm tamanhos iguais. Agora, relembrando que a gente viu em aulas anteriores também, decomposição de um número em fatores primos. Isso é feito quando a gente tem um número grande, relativamente grande, para ser feito mentalmente, para ser calculado mentalmente, e a gente não pode usar calculadora. Então, o que a gente vai fazer para descobrir a raiz? A gente vai decompor o número em números primos, através da divisão. Como ali a gente tinha que descobrir a raiz de 144, o que a gente faz? Números primos, como já foi falado em algumas aulas, são os números que são divisíveis somente por ele mesmo e por 1. A gente vai ter que escolher, para decompor esse número, o menor número primo que pode ser divisível, que o número grande pode ser divisível. Neste caso, é o número 2. 144 dividido para 2 é igual a 72. 72 é um número par, então ele também é divisível por 2, que dá 36. 36 dividido por 2 é 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não é par, então ele não é divisível por 2. O próximo número que eu posso dividir é o 3. 9 dividido para 3 é igual a 3 e 3 dividido para 3 é igual a 1. Mas como é que eu vou saber qual é a raiz se eu tenho vários números aqui? Eu vou ter que organizar esses números de forma que eu tenha um número, uma potência com o expoente 2. Eu vou ter que agrupar esses números duas vezes de forma igual. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho 4 números 2 e 2 números 3. Então, eu vou pegar a metade de cada um desses números. Se eu tenho 4 números 2, eu escolho 2 números 2. Se eu tenho 2 números 3, eu escolho 1 número 3. E vou multiplicar eles entre si. Fica 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Da mesma forma, eu vou fazer com os números restantes. Vou colocar um quadrinho ao redor dele. Fica também o quê? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a gente teve dois números 12. Agora, o que a gente vai fazer? Esses números 12 vão se multiplicar. 12 vezes 12, que é igual a 12 elevado a 2. Obtivemos uma potência de expoente 2. 12 elevado a 2. Então, 12 é a raiz quadrada de 144. Agora, a gente tem, nesse exemplo, que determinar a raiz quadrada exata de um número racional. Agora sim, a gente vai entrar nos números racionais. Eu tenho um número em fração, 81 sobre 121. Ixi, agora como é que a gente faz
Para tirar essa raiz, a gente vai pegar cada número separadamente e vai decompor em números primos, em fatores primos. 81 não dá para dividir para 2 porque não é par, mas dá para dividir para 3, que dá 27. 27 dividido para 3 é igual a 9. 9 dividido para 3 é igual a 3. E 3 dividido para 3 é igual a 1. Agora, a gente vai decompor o número 121. 121 só dá para dividir por 11, que vai dar 11. E 11 dividido para 11 é igual a 1. Agora, a gente vai fazer o quê? Nesse caso, do 121, a gente já tem o número 11 vezes 11, ou seja, 11 elevado a 2. A gente não precisa fazer mais nada, mas no 81 a gente precisa. Eu tenho que fazer o quê? Pegar dois números, 3 vezes 3, que dá 9, e os outros dois números, 3 vezes 3, também dá 9. Agora, a gente tem dois números 9 que se multiplicam, 9 vezes 9, que é igual a 9 elevado a 2. Então, a raiz quadrada de 81 sobre 121 vai ser 9 sobre 11. Agora, nesse segundo exemplo, nós temos que descobrir a raiz quadrada exata de 4,41. Como eu falei para vocês na aula passada, que a gente estudou a vírgula se movendo, como é que vai ficar isso aqui? Eu tenho 4,41. Como eu falei também, todo número ele pode ser representado por uma fração, porque a gente entende que tem um embaixo, mesmo que ele não esteja aparecendo, porque todo número dividido para 1 é igual a ele mesmo, e toda fração representa uma divisão. Então, quando eu faço uma divisão, como eu já ensinei para vocês, algumas divisões precisa a gente mudar a vírgula de lugar ou acrescentar zeros. Nesse caso, nós temos 4,41, eu vou transformar ele em 441, vou ter que andar essa vírgula duas casinhas para a direita. Porque eu ando duas casinhas para a direita, eu vou ter que acrescentar 2 zeros no 1, que a gente supõe que tem aqui embaixo. Vira 100. Para comprovarem se isso realmente é válido, vocês podem pegar uma calculadora, dividir o 441 para 100 e vocês vão ver que dá 4,41. É o mesmo número, só que representado de outra forma, na forma de fração. Então, depois de descoberto isso, a gente vai ter uma fração e a gente vai ter que decompor esses dois números, o de cima e o de baixo, separadamente. 441, eu não posso dividir para 2 porque ele não é número par, mas eu posso dividir para 3, que dá 147. 147 dividido para 3 é igual a 49. 49 eu só posso dividir por 7, que dá 7. 7 dividido para 7 é igual a 1. Agora, nós vamos decompor o número 100. 100 dividido para 2 é 50. 50 dividido para 2, 25. 25 só dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dividido para 5 é igual a 1. Agora, a gente vai organizar esses números de forma que a gente obtenha uma potência de expoente 2. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer duas multiplicações que o resultado tem que dar igual nas duas. Então, aqui eu vou pegar o quê? No primeiro caso, vou pegar o 3, multiplicar pelo 7, e vou pegar o outro 3, multiplicar pelo outro 7. 3 vezes 7 é igual a 21, nos dois casos. No outro lado, eu vou pegar o 2, multiplicar pelo 5, e o outro 2 pelo outro 5. 2 vezes 5 é igual a 10, então eu tenho dois números 10. Aqui, a gente multiplica um número pelo outro, 21 vezes 21. E aqui 10 vezes 10, que dá 21 elevado a 2 e 10 elevado a 2. Então, a raiz quadrada exata de 4,41, que se transforma em 441 sobre 100, é igual a 21 dividido para 10. Dividindo esses números, que a gente sabe que fração é divisão, 21 dividido para 10 é igual a 2,1. E tem uma atividade do livro, que fica na página 122, são as questões 1, 3, 4 e 6. Tchau e até a nossa próxima aula.